Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O objetivo do nosso canal é trazer a toda segunda-feira um tema relevante, importante e aplicável para você que trabalha com o movimento, que trabalha com o método Pilates ou gostaria de iniciar sua formação no método. Nós já estamos na 49ª aula, então nós já temos no nosso canal 49 aulas sobre temas variados em relação ao movimento e ao método Pilates. Se você curte o nosso canal, se inscreva, curta as nossas aulas, compartilhe com seus amigos e ative as notificações. O tema da aula de hoje é uma aula prática na chair, na cadeira, de um nível básico para intermediário. Então, nessa aula, nós não vamos trabalhar com um aluno iniciante, completamente iniciante. Nós vamos trabalhar com um aluno que já pratica Pilates há algum tempo, já tem uma consciência dos princípios biomecânicos de alinhamento e já está preparado para essa transição do básico para o intermediário. Então, na aula de hoje, nós vamos apresentar com a chair mais uma possibilidade de planejamento de aula de estúdio, que nós já temos as aulas anteriores falando de uma aula completa no Reformer, uma aula completa no Cadillac, hoje uma aula completa na chair e depois nós vamos fazer uma aula completa no Leather Barrel também. Para que você consiga organizar as suas aulas de diferentes formas para manter o seu aluno engajado e motivado com a sua aula e com o seu estúdio. Depois nós vamos passar por um aquecimento, então, com foco nos princípios biomecânicos de alinhamento, desafiando a estabilidade, principalmente da pelve, e depois diferentes combinações de posicionamento na chair, em decúbito dorsal, decúbito ventral, com mão, pé no pedal, em diferentes posições, para que o seu aluno se sinta com desafios diferentes, com estímulos diferentes, de um nível passando então de básico para intermediário. Então nós vamos começar decúbito dorsal, com os pés apoiados no pedal. O pedal aqui da chair, ele está separado e com uma carga bem leve. Então aqui eu estou com duas molas leves no topo, no ponto mais alto da chair. Para que eu consiga um bom posicionamento para o exercício, eu preciso apoiar os calcanhares então no pedal e manter os membros inferiores, os joelhos estendidos. Então eu estou com a pelve neutra, coluna neutra, então eu estou bem posicionada em relação ao posicionamento da pelve e da coluna. E eu vou começar a trabalhar os princípios biomecânicos. Então primeiro eu vou ver se o posicionamento está adequado para eu fazer os exercícios e eu vou começar a fazer a respiração. Então puxo o ar pelo nariz, solto o ar pela boca, baixando as costelas, ativando o abdômen de dentro para fora e mantendo a estabilidade da pelve e uma leve pressão no pedal. Agora eu vou inspirar para preparar. Quando soltar o ar, eu vou flexionar o joelho e empurrar o pedal para baixo. Então, como o pedal está muito leve, ele vai desafiar o posicionamento da pelve, porque ele vai ficar mais fácil de descer. Então aqui, se eu quisesse trabalhar um pouco mais força, não nesse momento da aula, mas eu colocaria uma mola mais pesada. Então eu trabalharia mais força de isquiosurais. O nome desse exercício é hamstring press. Então eu trabalharia mais força se eu colocasse mais mola. Como aqui eu estou no início da aula e o objetivo é desafiar o posicionamento da pelve, a mola está bem leve. Porém, eu vou manter essa ativação isométrica por bastante tempo do aquecimento. Então, mesmo sendo um exercício leve, deu para sentir o trabalho de isquiosurais. Agora nós vamos desafiar o posicionamento da caixa torácica com a flexão de ombros.
Então, cada vez que solto o ar, os braços vão para trás. Para quem tem alguma dúvida em relação aos princípios biomecânicos, nós temos aulas somente dos princípios biomecânicos. Então é só você dar uma pesquisada lá no nosso canal, que tem aula de padrão respiratório, tem aula de princípios biomecânicos que vão ajudá-lo a entender melhor esse início da aula. Depois nós vamos desafiar a caixa torácica junto com a pelve. Então eu vou fazer a flexão de ombro, a flexão de joelho e empurrar o pedal para baixo. Então já exige um pouco mais de coordenação, de controle motor para executar esse exercício combinado. Depois eu faço a mobilização da cintura escapular, que é importante para que a gente possa trazer uma consciência e uma mobilidade dessa região para os nossos alunos. Esse simples exercício de abdução e adução das escápulas trabalha a mobilidade da clavícula, que é uma região, a articulação externo-clavicular e a acromioclavicular tende a ficar mais rígida, porque a gente fica com o braço o tempo todo para baixo, nos nossos movimentos funcionais. Então é importante a gente mobilizar essa região. E esse é um exercício muito simples que traz essa mobilidade para as articulações externo-clavicular e acromioclavicular, que é fundamental para que eu consiga chegar ao meu ombro a 180 graus. Depois eu vou fazer o aceno, que é o nosso último princípio biomecânico. Então eu vou procurar o joelho com os olhos e voltar o olhar para o teto, preparando a mobilidade da minha coluna cervical para os exercícios. Depois eu vou fazer a preparação para flexão. Então eu inspiro para preparar, quando soltar o ar eu vou subir na flexão. Até onde eu posso subir? Até a borda inferior da escápula. Isso vai depender da mobilidade do aluno torácica e cervical. Então quando eu faço esse abdominal, a gente chama de preparação para flexão, eu não vou flexionar a coluna lombar, somente a coluna torácica e a coluna cervical. Aí eu posso manter a posição de flexão e incluir o desafio da pelve. Então, nesse momento, os isquiosurais já começam a reclamar porque a gente está de isometria desde o início da aula. Então, aqui eu estou mostrando 3 repetições de cada movimento. Eu poderia fazer um pouco mais de repetições para que o meu aluno pudesse trabalhar mais. Isso é só uma demonstração. Depois nós vamos mudar o posicionamento. Então agora nós vamos chegar um pouco mais perto do pedal, Eu vou continuar com os pés apoiados, porém o arco plantar. Então eu vou manter uma flexão maior de quadril agora. E eu vou fazer a ponte. Se o meu aluno é mais nível básico, eu posso deixar o pedal mais pesado para ficar mais estável. Agora, se o meu aluno já está nessa transição de básico para intermediário, eu posso deixar o pedal mais leve, que vai desafiá-lo a colocar força maior no glúteo, do que empurrando o pedal. Quando o aluno é iniciante, o que acontece é que quando ele vai fazer a ponte aqui, ele empurra a cadeira para trás. Para você que é professor, sabe disso. Quando o aluno vai subir, ele empurra a cadeira. Então eu vou inspirar para preparar. Quando soltar o ar, eu vou articular a coluna. Inspiro e solto, mobilizando a coluna até o alinhamento neutro. Então eu vou rolar a pelve em retroversão. Subo até o alinhamento do joelho, quadril e ombros. Inspiro parado, solto o ar e volto articulando a coluna, descendo o externo e carimbando uma vértebra de cada vez. E eu ainda posso desafiar o posicionamento, mantendo a posição de ponte e puxando o pedal para baixo com a flexão de joelhos. Então mantenho e eu vou puxar, o movimento é pequeno, porque se ele for um movimento maior, eu vou tender a cair, o pedal vai tender a descer.
e mais leve, fica mais difícil de fazer o movimento em uma amplitude maior, porque como o pedal está leve, a hora que puxa ele pode descer de uma vez, então por isso que o movimento fica pequeno. Então se eu coloco pouca carga na cadeira, eu vou focar mais na estabilidade da pelve. Se eu colocar uma carga maior, eu vou desafiar mais a força, principalmente nesses dois exercícios de isquiosurais. Depois eu vou mudar o posicionamento para decúbito ventral. Eu vou fazer uma abdução das pernas e uma rotação externa. Quando eu faço essa abdução com rotação externa para fazer um movimento de extensão da coluna, eu estou dando uma maior mobilidade para a articulação sacroiliaca e para a coluna lombar. Então, é importante manter essa abdução com rotação externa. Apoia a mão no pedal, ele está com a mesma mola, está com a mola bem leve e o pedal aqui continua separado. Então, pedal para cima, cabeça para baixo e depois pedal para baixo, cabeça para cima. É assim que eu ensino os meus alunos esse exercício. Então, inspira, quando soltar o ar, empurra o pedal para baixo e estende a coluna. Esse exercício ele é excelente para trabalhar a estabilidade da cintura escapular. Ele ativa bastante serrátil anterior, que é um músculo responsável por manter a escápula coladinha nas costas. Depois eu vou manter o posicionamento de extensão e só fazer a pressão do pedal para baixo. Então pressiono o pedal para baixo com uma ênfase maior na isometria de extensores de coluna e na ativação de serrátil anterior para manter a estabilidade da escápula. Então, esses exercícios, vocês podem perceber que eu estou passando algumas variações e aí vocês vão adequando os exercícios de acordo com o nível de cada um dos seus alunos e também com a necessidade deles. Agora eu mudei o posicionamento, a mão continua no pedal, porém eu estou em decúbito dorsal com a cabeça virada para o pedal. Então eu vou fazer a posição compensatória, tirar uma perna de cada vez a 90 graus e eu vou fazer o rollover. Então estende as pernas lá na frente, inspira, solta o ar, vai lá atrás articulando a coluna, inspira, faz a abdução do quadril, desce articulando e retorna à posição inicial. Aqui na cadeira, como eu seguro o pedal, eu faço um contrapeso com as pernas, então fica mais fácil para fazer o rollover do que no solo sozinho. Então aqui na cadeira eu estou segurando o pedal como se eu estivesse puxando o pedal nessa direção. O pedal não pode abaixar e nem subir. Tem algumas cadeiras que é até perigoso o pedal baixar porque pode bater na cabeça do aluno. Então é importante falar isso para o aluno, que é como se ele quisesse puxar o pedal nessa direção. Mantenha a flexão dos cotovelos, né, e a estabilidade da cintura escapular durante o movimento. Então inspira, solta o ar, vai lá atrás, inspira, abre, solta o ar e desce. Eu fiz aqui uma dorsiflexão como uma variação que vai tracionar um pouco mais a fáscia, né, toda a fáscia superficial posterior. Então vai alongar mais essa fáscia como um todo quando eu faço a dorsiflexão para retornar à posição inicial. E aí flexiono os joelhos, vou voltar uma perna de cada vez. O próximo exercício é um footwork na cadeira, então é o leg press na cadeira em pé. Agora eu deixei os pedais unidos, eu estou com uma mola pesada embaixo e uma leve no topo, então ainda é uma carga leve, né? Então uma coisa que eu sempre explico para os meus alunos é que o leg press em pé na cadeira, ele não está trabalhando força de membro inferior, ele está trabalhando a estabilidade de tudo que está parado.
Então eu estou com o corpo todo estável e esse movimento de quadril e joelho está desafiando esse posicionamento. Então aqui, se eu quiser trabalhar força, eu vou dar o leg press sentado, eu vou dar o subindo de frente, eu não vou dar o leg press em pé. Aqui o desafio maior é de equilíbrio, de estabilidade. Então eu vou preparar e eu vou fazer algumas combinações também. Então inspira, quando soltar o ar, sobe os braços e empurra o pedal para baixo. Notem que o tempo todo eu estou exigindo dessa estabilidade de tronco e de tornozelo para manter a posição. Depois eu vou flexionar os joelhos junto com o empurrar do pedal. Então eu empurro o pedal para baixo e faço um mini agachamento. Depois eu vou manter esse posicionamento e só empurrar o pedal para baixo. Então é uma sequência que, você fazendo em torno de 10, 12 repetições, é uma sequência bem puxada de estabilidade, de membros inferiores e também de tronco. Um alinhamento importante, né, quando eu faço o leg press em pé na cadeira, é que o joelho ele tem que estar em cima do tornozelo, bem alinhado aqui. Se ele estiver para frente, vai ficar muito fácil empurrar o pedal para baixo. E se ele estiver para trás, se a minha perna estiver mais estendida, vai ficar mais difícil de empurrar o pedal para baixo e eu vou mudar a ênfase muscular. Então é importante o professor ter bem claro o que ele quer trabalhar quando ele escolhe o posicionamento do aluno em relação ao pedal. Se mais perto, se mais longe, se alinhado, tá? Então isso é muito importante. Depois nós vamos fazer a panturrilha em pé. Então eu vou manter a pelve e a coluna neutra, a cabeça bem alinhada. Se o aluno for baixo, eu posso colocar um apoio aqui para ele ficar um pouquinho mais alto e conseguir apoiar melhor o joelho aqui na cadeira. E eu vou fazer um movimento só do tornozelo. Então eu vou inspirar, empurrando e soltar o ar, deixando o pedal subir. Então, quando eu deixo o pedal subir aqui, eu preciso de um controle excêntrico, de sólio principalmente, que é a maior função do sólio enquanto nós andamos ou enquanto nós mantemos a nossa postura em pé. Então, o sólio precisa o tempo inteiro ficar controlando, a amplitude de tornozelo. É ele que dá estabilidade para o tornozelo. Então é um exercício bem interessante para trabalhar com alunos que tenham, por exemplo, o pé ou muito pronado ou muito supinado, porque eu posso ir ajustando o posicionamento do pé de acordo com a necessidade de cada aluno. Agora, o posicionamento é em decúbito ventral, só que em cima da cadeira. Então eu posso posicionar na cadeira com as espinhas ilíacas aqui bem próximo da extremidade da cadeira. Posso colocar a cintura mais aqui para trás, então eu vou diminuindo a intensidade do exercício e posso colocar até o processo chifoide, só que aí eu teria que colocar a extensora da cadeira, tá? As mãos apoiadas no degrau, aqui eu separei de novo o pedal, então as mãos estão apoiadas e os pedais estão separados com a mesma carga dos dois lados. Como eu vou fazer movimento de extensão de coluna, eu deixei as pernas novamente abduzidas em rotação externa do quadril. Para começar, eu vou fazer só a mobilização da escápula. Então eu vou aduzir as escápulas, deixar o pedal empurrar as escápulas para a adução e fazer a força para abduzir as escápulas. Então, mais uma vez, eu estou trabalhando e enfatizando o serrátil anterior e supraespinal para fazer essa abdução das escápulas. Depois eu vou fazer o supino. Quando eu faço essa flexão do cotovelo, aqui a mola não está muito pesada, está uma mola média, não está nem muito leve nem muito pesada. Se eu colocasse uma mola leve,
eu ia aumentar bastante a demanda de extensor de coluna, porque o pedal não ia me segurar. Se eu colocar uma mola mais pesada, eu vou enfatizar mais a adução de ombro e extensão de cotovelo. Aqui eu coloquei uma mola média para enfatizar mais a estabilidade de tronco. Então, primeiro eu vou fazer o movimento bilateral e depois eu faço o movimento unilateral, que aqui eu tenho que controlar bastante a rotação de tronco. Como o pedal está separado, desafia um pouco mais essa questão da estabilidade de rotação. Agora a extensão da coluna, então inspiro para preparar, quando soltar o ar começo pela cabeça, coluna torácica, coluna lombar e volto sequencialmente à posição inicial. Então esses exercícios que nós fizemos aqui em decúbito ventral na cadeira exigiram bastante, né, dos extensores da coluna. Então sempre explicar para os alunos como que sai da cadeira, né? Apoiar o pedal e se empurrar para trás para sair da cadeira de forma segura. Como nós tivemos uma demanda muito alta de extensores da coluna, nós vamos fazer um gato aqui para compensar um pouco essa demanda. Então vou dar algumas possibilidades aqui do gato de pé na cadeira. Então inspira, prepara, solta o ar, enrola e empurra o pedal para baixo. Inspira, mantém. Solta o ar ativando os glúteos e voltando sequencialmente até a posição inicial. Essa é a opção 1. Opção 2, eu vou fazer pulsos em flexão. Então eu subo aumentando a flexão da lombar e empurro o pedal de novo. Então eu tenho essa opção de manter a flexão da coluna. E tem a opção de fazer a extensão da coluna, alongando um pouquinho mais isquiosurais nesse posicionamento e articulando a coluna de volta para o gato. Então já é um exercício que demanda um pouco mais de coordenação e de experiência com mobilização de coluna. Como se fosse uma evolução aqui, cada uma das opções do gato. O desafio que eu coloquei aqui na aula foi o exercício em decúbito lateral na cadeira. Então, é um exercício que demanda de muita estabilidade. Então, para o aluno ficar em decúbito lateral na cadeira, ele tem que conseguir fazer uma prancha lateral com as pernas estendidas no solo. Senão vai ficar muito difícil manter esse posicionamento. Então, primeiro fazer a prancha no solo, para depois vir para a cadeira. O primeiro exercício que eu vou fazer é uma torção de coluna. Então eu vou inspirar para preparar, quando soltar o ar eu vou fazer a torção. E quando eu faço a torção, o pedal sobe um pouquinho. Então notem que demanda bastante da estabilidade da posição como um todo quando o pedal sobe. E depois para retornar o pedal sem perder o alinhamento. E depois a inclinação lateral, side bend mesmo na cadeira. Eu gosto de ressaltar para os alunos que eu faço a inclinação para subir e para descer. Tem alunos que já ficam na inclinação lateral e só ficam empurrando e subindo o pedal. Então é importante fazer a flexão lateral da coluna para subir e fazer a flexão lateral da coluna para retornar. Aqui de costas vai dar para ver bem esse posicionamento. Então, primeiro a torção. Então, eu vou fazer a torção mantendo o máximo que eu conseguir de alinhamento, de tronco, enquanto faço essa rotação. Então, ela tem um limite. Se eu fizer uma rotação maior do que eu estou fazendo aqui, é muito provável que eu perca a estabilidade da prancha lateral. Então, a inclinação lateral para subir e a inclinação lateral para descer, como se eu quisesse guardar a costela aqui de baixo na hora de descer, para manter o alinhamento da coluna em alinhamento neutro, E como último exercício, uma volta calma, nós vamos fazer o alongamento do piriforme. Então, o alongamento do piriforme, independente da altura do aluno, ele vai sentar na cadeira
né? Colocar a perna em rotação externa. Se conseguir fazer a dorsiflexão do tornozelo, vai ter uma maior ativação, né? Vai sentir mais o alongamento do piriforme. E essa perna que fica aqui no chão, ela fica meio... não fica muito bem posicionada, ela vai ficar flexionada. O que é importante? A pelve está alinhadinha de frente. Então, eu alinho a pelve de frente, faço a rotação externa e a dorsiflexão. Uma outra opção que eu tenho é colocar a extensora da cadeira, que é aquele bloco que deixa a cadeira um pouco mais alta, tá? Para os alunos mais altos, talvez seja uma boa adaptação. Então, eu vou colocar as mãos nos joelhos, inspiro, articulo a coluna e encontro o pedal. Cada vez que eu empurrar o pedal para baixo, eu vou mantendo a flexão da coluna. Não pode despencar aqui em cima da perna. Então, aqui eu estou mostrando 3 repetições, vou retornar à posição inicial e vou preparar o outro lado. Então, vou posicionar, deixa aqui o joelho e o tornozelo bem alinhados a 90 graus. Solto o ar e empurro o pedal, mantendo a flexão da coluna. Vou fazer os pulsos, sentindo aquele alongamento de piriforme, então lá na região do bumbum, né? Para o aluno conseguir fazer esse posicionamento, ele já tem que ter uma certa mobilidade, né, de quadril, para ele conseguir posicionar, né? Então a gente sempre fala isso, quando o aluno não consegue fazer a posição inicial, não tem como dar o exercício. Então tem alunos que só de ficar sentado assim, ó, nessa posição já está sentindo alongar o piriforme. Então é importante a gente, nós conseguirmos colocar o aluno dentro da amplitude possível, né, que ele consiga realmente sentir o movimento sem colocar em risco, aproveitando todos os benefícios sem colocar em risco de lesão ou de dor. Então, eu queria deixar aqui os meus contatos, né, no Instagram, Facebook, aqui no YouTube. Espero que vocês tenham gostado da aula da Tchê e nós vamos estar juntos novamente na próxima segunda-feira com a aula de número 50. Nós já vamos ter 50 aulas no nosso canal e eu espero você na próxima semana para comemorar esse dia tão especial. Um grande abraço a todos.